Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, coisa boa, porque nós estamos no filé do Zezé. Esse filé do Zezé que é um ícone da gastronomia. É negócio de, olha, eu quero até dizer para os meus convidados de hoje que o pastelzinho que está na mesa não é cenográfico e é bom demais, mas é bom demais. Então a gente começa o Almoçando com a Notícia já com essa coisa gostosa de estar no filé do Zezé. O filé, por falar nisso, o filé mesmo, o filé do Zezé, tem 32 anos de existência. Brinque, gente. Quando ele foi criado, 32 anos de existência. Só pode ser bom, né? Claro que é, porque é mantido durante esse tempo todo. Eu quero agradecer aos nossos queridos amigos, o Rosiel e o Scavuzzi, o Ricardo Scavuzzi, porque sempre nos recebem, há muitos anos nos recebem aqui, ou para o bate-papo, ou para o Almoçando com a Notícia, e a gente fica muito feliz com isso. O assunto de hoje, gente, é um assunto que está na moda. E como está na moda? É um assunto que precisa ser muito discutido, precisa ser amplamente colocado para o público de um modo geral, precisa ser entendido em todos os setores. É um assunto que vai desde as esferas municipais até a esfera federal em discussão. Previdência, não é? Você concorda comigo que esse é um assunto a ser discutido? Semana passada, ou 2 semanas atrás, eu fiz um programa muito interessante, um bate-papo, com a minha querida Fabiana Toledo, que é a diretora-presidente do Instituto do IPREV de Maceió. E com ela, a gente obteve assim, um impacto interessante com a entrevista dela, e eu disse, Fabiana, eu vou fazer um desafio. Quero fazer um Almoçando com a Notícia para discutir esse assunto. E quem faz os convites é você. Eu convido você, você convida os outros. Ela topei. E topado foi que ela se esmerou e trouxe para aqui convidados que vocês vão gostar de ver essa discussão. Prestem bem atenção, porque vai valer a pena. Fabiana Toledo, que bom receber você. Olá, Geraldo. É sempre bom participar contigo aqui, nesse momento, nessas discussões. E hoje a gente discutindo Previdência. 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 Cada vez mais. O desafio, né? Desafio dado, desafio cumprido. Vamos lá. Nós trouxemos Cumprido, aqui, cumpridíssimo. cumprido com louvor. Com louvor. Vamos começar a apresentar quem você trouxe? Vamos então sim. vamos lá. Márcia Paz. Quem é Márcia. Márcia Paz? Tudo bem, Márcia? Pega o microfone, por favor. Tudo bem, boa Como tarde vai você? a todos. Muito bem, graças a Deus, nessa terra maravilhosa. Eu também acho. Sempre bem. Também sempre acho. Bem. A Márcia Paz é técnica da Secretaria de Previdência Social do Governo Federal. Do Governo Federal. Representando aqui, nesse caso, as discussões relacionadas à Subsecretaria de Regimes Próprios da Previdência Social, certo? Isso aí. Muito bem. E você acha que a evolução do regime próprio da Previdência Social é um fato? Ela está acontecendo? Sim, sem dúvida alguma. Tanto que aqui mesmo, vamos falar aqui do estado, né? Com de Alagoas, certeza. que é o que nos interessa nesse momento. Nós temos 103 municípios, 70% deles já possuem regime próprio de Já previdência. estamos com 70%. 73 municípios possuem regime próprio. Você acha que isso foi uma questão de conscientização
de política pública, como é a coisa? O que você acha que Também, foi? né? É mais um cumprimento do artigo 40 da Constituição. Independente que prevê, disso, que né? precisa Que cumprir. prevê e é preciso cumprir o regime próprio de previdência. Ele existe para todos os entes federativos, municipais, estaduais e Muito federais. bem. Agora, né? esses entes municipais que adotaram o sistema de 70%, eles se acham correspondidos por terem feito isso? Ou não? Tem casos e casos. Eu Claro. acho que o regime próprio aqui em Alagoas, ele, apesar de ter bastante problemas, eu acho que ele vem evoluindo muito. Ele tem evoluído muito. Vem evoluindo muito. Existem muitas dificuldades. O índice é baixo, o índice de eficiência é um pouquinho baixo. São municípios que às vezes a informação não chega, ou então, infelizmente, são inseridos naquele contexto servidores que não são muito bem preparados, Muito não bem. são técnicos. Muito bem. Você chega num ponto, Márcia, que para mim é uma coisa que a gente precisa bater cada vez mais. É a questão de capacitação dos gestores e dos servidores em todos os assuntos. Previdência é um deles? Sim, sem Sobretudo dúvida nos alguma. municípios. E eu acredito, eu vou defender também a minha secretaria, nós estamos sempre nos preparando para isso. Nós oferecemos, inclusive, aos entes federativos de regime próprio, cursos que possam capacitá-los no preenchimento dos demonstrativos necessários à concessão do certificado de regularidade previdenciária, né, que é essencial Para os municípios. para os municípios. Eu posso fazer um Está- convite no ar? Posso? Em nome do presidente do Tribunal de Contas, olha a ousadia, em nome do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, eu estou lhe convidando a formar um curso para os gestores municipais através do Tribunal de Contas e da nossa TV Cidadã. A gente precisa, tem uma série de fatores Com que são certeza. envolvidos Eu estou aí, convidando. né? A preparação é Certo. com você, não é comigo. Não é uma coisa que eu possa fazer sozinha. Sim, sem né? dúvida Eu alguma. Preciso ser sincera, preciso ser honesta Sem dúvida alguma. nesse ponto. Mas nós temos muita coisa, inclusive, na educação à distância. Sem Porque dúvida. a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande Claro. dos municípios, principalmente os menores, de se afastarem ou irem a Brasília Claro, buscar informações. claro. Quando possível, ótimo. Mas então o que nós fizemos? Nós preparamos um curso à distância que está disponível lá no portal da Previdência. Certo. Houve um pequeno lapso agora esses dias, porque por conta do decreto que instituiu que a ESAF foi incorporada à ENAP, então eles estão se Traduz, adequando. exato e ENAP, traduz É a para o nosso escola público. de administração fazendária, Ok. né? Duas são escolas de capacitação. E a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Muito bem, Pública, muito bem. que incorporou. Então, são escolas federais que têm o objetivo de promover capacitações para os Vamos órgãos e conversar. servidores. Certo? Certo. Porque eu acho isso fantástico. Eu acho que tudo tem que ser aglutinado em favor da sociedade. O que for em favor da sociedade aglutinado, dá certo. Agora, eu vou aproveitar, evidentemente, o tema do município, porque nós estamos com uma legítima representante aqui, que é a diretora-presidente, a Juliana Almena, que é a diretora-presidente do Messias Previdência, né? O IPREV de Messias. Por favor, Juliana, como vai você? Que é um município importante na nossa capital, no nosso estado. Juliana, como vai? Boa tarde, Geraldo. Tudo certo? Que prazer graças receber a Deus. você. Satisfação estar aqui com você, com Fabiana, com Márcia, com Marcelo, a diretora de benefícios do IPREV e o advogado aí do RPPS, que entende sobre previdência. E você está envolvida no assunto Previdência em município, se não me engano, desde 2011. É isso, Juliana? Desde 2011, quando foi constituída a Lei 140/2011, que instituiu o regime próprio de previdência no município de Messias. Muito bem. Somos um município de pequeno porte. Hoje nós temos 60 aposentados, 598 ativos, 7 pensionistas e uns 23, 24 em auxílio-doença e salário maternidade. Como é? E uns 23 ou 24 segurados em auxílio-doença e salário maternidade. Certo. Como é que você sente a evolução dentro do município de Messias, do fato dele ter a sua própria previdência? Isso foi bom? Sim, foi bom. Porque ao invés assim de
E para o INSS, a contribuição fica no próprio município. Isso. Certo? Isso. E os segurados, que são, no caso lá, professores, os profissionais da saúde, da prefeitura, todos estão assim com a gente sempre. Em 2014, nós fizemos um seminário lá para o servidor público do município, que eu acho que é muito importante. Transparência para eles. Transparência para eles, e fizemos uma cartilha, onde mostramos assim... Uma cartilha muito previdenciária. Muito bom. Onde mostramos assim todos os benefícios que eles têm direito, seja de aposentadoria, auxílio-doença, salário de maternidade e pensão por morte. Muito bom. Entendeu? O espelho de Maceió foi importante? Muito importante, sim, A Fabiana com tá doida para certeza. dizer alguma coisa. Mas eu acho que eu queria entrei antes de contribuir. Fabiana. Eu acho que eu entrei antes de Fabiana, não foi, Fabiana? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, é. Eu queria contribuir o seguinte, veja só. Messias, né? É um RPPS de pequeno porte. Né? Sim. Aí quando o Geraldo pergunta, foi bom, né? Foi bom instituir um regime próprio, né? Porque isso é uma grande discussão. E Ju explica muito tranquilamente que foi bom porque aproximou o servidor do próprio município. É mais fácil porque a Previdência, como a gente discutiu no último bate-papo, ela não é para ser um problema na vida do servidor. O servidor desconta 11%. É para ser uma solução, sem dúvida. Né? Com Sem certeza. dúvida. Da sua remuneração todo mês, não é para ter um problema. Claro. Ele desconta para ter um conforto. Com certeza. Então, quando quem administra isso é uma pessoa próxima, dentro de um regime próprio, isso é muito bom. E as discussões sempre são essas. Rapaz, eu descobri um negócio fantástico agora, viu? Qual? Rapaz, que coisa, como as mulheres mandam nesse país, Não né? é? Você sabe que o São programa já bem está dinâmicas. avançando aqui no primeiro bloco e nenhum homem acaba. Mas, meu Deus do céu! Eles vão complementar já. E olha, veja só, nós temos duas Diga-se de pessoas. passagem, Deixa eu passar estamos para na vocês maioria. uns dados. Eu acho que Fabiana e Márcia devem saber. Hoje nós temos no Brasil em torno de 5.600 municípios, Isso, certo? exato. Desses 5.600 municípios, em torno de 2.100 têm a sua própria previdência. Quantos? 2.100. Muito pouco. Mas Menos da metade, 40%. Mas olha só, Metade, Geraldo, olha o exemplo de Messias. É. Quando se discute um município pequeno, Não. com a quantidade pequena, É. deveria ter um regime próprio ou não? A Juliana participou, inclusive, de um projeto que é do Ministério da Previdência sobre qualidade na Perfeito. gestão do RPPS. Perfeito. E foi destaque. É. Foi. Então, se um município pequeno participa de um programa de tão grande porte desse, que vai avaliar a gestão, e um município desse porte consegue comprovar que está fazendo uma boa gestão, eu acho que a discussão meio que acaba. Não tenha dúvida. Agora sim, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que se capacitar, buscar informação, certeza. ir atrás, tá entendendo? E foi isso que eu fiz desde o começo, quando eu comecei, fui Juliana, atrás. com certeza. É. Sem capacitação ninguém faz nada nesse Não, país. é. Educação, aí diz educação, aí pensa na criancinha na escola, não é só ela não. Não. É educação em todos os níveis. Sim. Não é? Deixa eu conversar aqui, apresentar a vocês Marcelo Lima, que me passou para trás e esteve num programa de televisão na Gazeta hoje de manhã. Isso é sacanagem, isso não se faz. Mas tudo. Não, hoje de manhã não. Não, foi quinta-feira. Não é? Hoje é sábado. Isso, foi exatamente. Foi quinta-feira. Marcelo Lima é técnico de Seguridade Social, mas ele é o gerente de comunicação do INSS, representando as discussões relacionadas ao regime geral do INSS. Exatamente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Prazer Agradecer enorme. o convite, na verdade, para debater um assunto tão polêmico às vezes, mas no final das contas é a falta desse debate, justamente para trazer à luz, né? Porque olha só, Com certeza. as pessoas às vezes criam uma situação, quando falam em previdência, né? Buscando situações que às vezes nem acontecem. Eu digo mais pelo INSS, é uma vivência que nós temos praticamente todos os dias, os segurados com as mesmas dúvidas. E nós explicamos praticamente a mesma coisa. Olha, para ter acesso tem que contribuir. Não é benefício assistencial, é previdenciário.
São situações diferentes. Muito bem, aí foi muito bom você falar nisso, porque eu queria aproveitar exatamente esse público que está atento agora, para ele entender de uma vez por todas qual é a diferença entre previdenciário e assistencialismo do INSS, que é outra história. Isso, o benefício inicialmente, é uma coisa... Perfeito. Muito bem, então vamos Dentro lá. da Seguridade Social, Muito onde você bem. tem esse tripé, né, de Isso. saúde, assistência e previdência, Perfeito. as pessoas não fazem essa diferença. Quando você fala Seguridade Social, acham que é uma coisa só. Isso. Na verdade, a Previdência é uma parte, é a parte que você paga. Exato. Né? O social é para quem precisa e a saúde é para todos. Bom, Então, agora, nessa ela condição lhe nossa, dá o que é que ela lhe dá em troca? A basicamente, Previdência. a Previdência Social, como um seguro social, a partir da contribuição, você tem 10 benefícios e 3 serviços à sua disposição. Muito bem. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. Você tem o serviço social, a perícia médica, habilitação e reabilitação profissional. Então, são 13 prestações que você tem quando você paga um seguro. Até o nome, por exemplo, INSS. Muita gente chama de Instituto Nacional de Seguridade Social. Já está errado. Está errado. É seguro. A Seguridade é o todo do qual esse verdade. seguro social faz parte. Verdade. E essa explicação, essa condição que a gente coloca para as pessoas num programa de audiência como o seu, a importância de almoçando com a notícia, realmente levar à população essa diferença. A busca que você tem que ter. E nós evoluímos muito nesse sentido. Temos hoje um aplicativo, Geraldo, não posso deixar de falar dele. Não, de jeito os algum. meninos, Fale olha, tudo que você quiser. olha só, o aplicativo Meu INSS. Agora eu só quero lembrar é um você aplicativo o seguinte. top de linha. Não, você vai até repetir. Agora eu só quero lembrar o seguinte. Advogado, rapaz, quando ele resolve implicar... nós temos um advogado aqui que ele disse que se você tomar o tempo dele todinho, ele tá lascado, você está lascado com ele. Mas vamos em frente. Ainda bem que é um advogado parceiro, ou seja, que entende que tem Exato, INSS. amigo. Mas Na vamos lá. verdade, eu vou até fazer uma parte seguinte. Não, é Eu importante também, como isso. advogado, antes de ser servidor do INSS, eu nunca advoguei contra o INSS. Com nunca. certeza, isso Era é sempre a importante. favor. Porque a nossa missão é reconhecer direito. Claro, Quando há um equívoco claro, nesse sentido, claro. o advogado está ali para corrigir. Então, você Claro. atua em favor do INSS, não Perfeito, contra. Então, perfeito. esse pensamento, tenho certeza que o professor Cristian tem também. Né? E o meu INSS é um aplicativo que você baixa de graça, tanto em qualquer plataforma, ou Android, ou iOS, e você tem acesso praticamente a uma agência na palma da mão. Os Dirime as advogados dúvidas também. todas. Todas elas. Como é o aplicativo? O aplicativo Meu INSS, quando você baixa... Meu INSS. Meu INSS. Muito bom. O nome já dá uma garantia, né? Ele é seu, realmente. Porque você faz uma senha e a partir dessa senha de acesso, Geraldo, você se aposenta em tempo médio, 90 segundos. Você que já tem as condições para se Pelo aposentar. aplicativo? Pelo aplicativo. Sem levar documento nenhum até a agência. Sem você gastar na sua mão, na palma da mão. Basta que você tenha as condições. Aí o doutor Christian vai me ajudar nisso também. As condições básicas, 15 anos de contribuição, que é a carência, hoje no regime geral, e a idade de 65 anos Muito homem bem. Agora e 60 mulher. Então deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Pois não. Alguém chegou num determinado ponto, com 15 anos de contribuição, sei lá o quê, um pouquinho mais, e se aposentou por idade. Não é isso? Isso. É o que ele teria direito. Só que ele se aposentou e continuou trabalhando. E continuou trabalhando em regimes de Estado e recolhendo. Perfeito. Os IPREVs da vida, o INSS, por aí vai e tal e coisas, tá? Ele pode rever a aposentadoria dele? Na verdade, ele pode ter as duas, né? Em regimes diferentes, pelo menos pela geração atual, eles são acumuláveis. Como é a história? Você pode Ele pode o acumular, quê? acumular os dois benefícios. Você pode ter um benefício do regime geral e do regime próprio, desde que não haja essa concomitância em si. Você não pode contar o tempo na mesma forma. Você vai contar Não, o que eu de quero cada dizer é o regime. seguinte, quando Pode ele se acumular os dois. aposentou, Continuou foi trabalhando. por idade. Perfeito. Mas ele continuou trabalhando, continuou recolhendo. Para outro regime. Se for para o INSS, aí não. Nesse caso, Continuou não vai contar. recolhendo para o INSS. Perfeito. Não vai e poder continuou usar. recolhendo para um regime que depois vai para o INSS também. Não conta? Não, nesse caso, a contribuição em si para o regime geral vale só para o regime geral, a não ser que ele saia e leve para um outro regime próprio. Nesse exemplo que você colocou, imagine o cidadão trabalhou e se aposentou na farmácia do seu José, aposentou-se, porém passou num concurso no município de Maceió. Ele está lá no concurso no município de Maceió. Se ele atender às regras do município de Maceió, ele vai acumular as duas aposentadorias. Pois é, isso que eu estou perguntando. Vai acumular, sim. Não, acumular, mas ele não pode utilizar o que ele teve na prefeitura de Maceió, o que ele teve em outro órgão. Não, nesse caso que ele Não. já aposentou, Para nesse caso, encerra. Encerra. Então Encerra. não há revisão. Nesse caso, a revisão só seria por um fato novo, mas que tenha acontecido no benefício Pois é, dele. porque tem muita gente nesses Verdade. casos e é bom saber. Não é bom saber? Muito bom saber. É bom saber. Deixa eu apresentar Vamos lá. o advogado que estava de olho em você. Você vou pegar esse cara. Eu percebi. Tudo bem. O nome dele é Krishnamurti.
Falei Tudo bem? certo? Falou, Geraldo. Tudo bom, Cristian? Tudo ótimo. Que prazer tudo enorme ótimo. receber você Agradeço aqui. o convite, agradeço estar aqui nessa mesa com todos, discutindo uma coisa que a gente tem amor, né? Que tem amor. Muito, Não, mas olha, muito, tem coisa muito. melhor do que você discutir o que você faz com amor? Nada igual, nada tem igual. nada Não tem igual. preço, não E- tem e preço. chega a dar aquela agonia. Eu tô doido pra dizer isso aqui. Eu gostaria, a gente tem um cuidado, sempre porque eu tô com as feras aqui na mesa, então a gente tem que ser comedido para Mas eu poder... posso contar um negócio a você? Claro, por Eles favor. estavam doidos que tu não entrasse agora. Eu disse, olha, o Ferão tá ali também. Não é não, Fabiana? Fabiana só encontrou fera? Não, a Fabiana é a nossa ao concurso aqui, né, de exemplos. O Krishnamurti é advogado previdenciário e, nesse caso, ele está representando as discussões dos advogados previdenciários. Isso. Muito bem. Como é que é a posição hoje dos advogados previdenciários, não só em relação a toda essa discussão que acontece a nível nacional, como essas que nós já colocamos aqui Isso. a nível estadual, municipal, etc. Como é isso? Veja bem, Geraldo, a gente tem encontrado grandes dificuldades, né? A advocacia previdenciária ela passa por uma fase complexa, porque foi falado aqui, a doutora Juliana falou ali também, né? A necessidade de aperfeiçoamento técnico. Então, há uma carência muito grande de aprimoramento da advocacia. Até porque as pessoas elas confundem, o professor Marcelo ali falou também muito claramente sobre temas básicos, Importantíssimo isso. sobre entender a sistemática de funcionamento, a que se presta a própria autarquia, quais são suas finalidades, a atuação dela como um todo, né? E a advocacia ela vem tentando se enquadrar dentro dessa realidade. Nós temos diversas celeumas hoje e que tem que ter um Não é compartilhamento, cenográfico, né? Não, olha aí, gente. É de verdade, né? Não é cenográfico, não é Não cenográfico. precisou Fabiana, mais, dá né? o exemplo, Fabiana. E, Geraldo, a gente está hoje carecendo muito desse aprimoramento técnico. Então, temas Só aqui que foram... parênteses, enquanto um fala, os outros comem, Com pô. certeza, Por favor. batam a boca, né? É. E a gente hoje percebe que há uma necessidade desse aprimoramento técnico de uma forma que possa se valer desse conhecimento para o resultado. Porque hoje o segurado ele padece muito, né? Existe uma mazela enorme. Falou aqui sobre regimes próprios, sobre a viabilidade de regimes próprios de pequeno porte. A própria Constituição ela tem um instrumento que determina a implantação dos regimes, só que há uma realidade que se choca, a realidade financeira do município e a própria gestão do município com a aplicação deste regime. Perfeito. A própria advocacia, nesse sentido, ela vem tentando começar a fazer um novo preparo desses profissionais que vão estar ligados à advocacia pública, né? Para que possa gerir isso aí de uma forma mais dinâmica, né? Mais vinculada à realidade econômica. Porque a gente não pode imaginar a criação de um regime próprio no município de pequeno porte se ele não tiver fonte suficiente para manter Exatamente. a longo prazo. Exatamente. A né? Fabiana colocou muito bem quando deu um exemplo de município, como o da Juliana, Isso. que é de um determinado porte e pode segurar. E pode. Mas e quantos municípios desse país? Mas aí tem que ter o prefeito, Claro. porque assim, que seja comprometido Com com aquele certeza, com RPPS. É, mas não é tá só entendendo? comprometido, é preciso que haja possibilidade daquele Sim. município É ter por um isso que regime. há o estudo O atuarial. plano de próprio custeio servidor. e sempre fazer anualmente a avaliação atuarial. Claro, Tá claro, entendendo? claro, Ô, claro. Geraldo, mas o que a gente fala sempre, em todos os momentos que a gente tem aqui, tanto nas rádios, quando a gente tem essa oportunidade de conversar aqui, o servidor, que é o legítimo dono da Previdência, Exato, principalmente no exato, caso dos exato. regimes próprios, eles precisam ter mais conhecimento. Verdade, Conhecimento. verdade. Quem é que tem 2%, 1% ou 5% descontado do seu contra-cheque e não vai atrás? O servidor tem 11%. É verdade. 11%. Onde é que Verdade. o seu RPPS está Isso- gastando o isso por recurso? enquanto, né? Eu A quero até E fazer assim, sabe, um adendo o dinheiro depois. que vem aplicar conforme a resolução do Conselho Monetário Nacional, da CNM, em fundos de investimentos, seja títulos públicos, seja fundo de ações, seja Tesouro direto. tudo. Não é o que Ô, for Juliana, mas verdade. existem LDB, municípios e municípios, né? Com certeza. Existem gestores e gestores. É isso. Então, isso é que precisa ser visto e revisto. Isso é o nosso grande Quem drama. É o grande drama. fiscaliza, É o grande quem drama. fiscaliza, É. aqui você fez um convite excelente para a Secretaria de Previdência chegar Participar, junto ao isso. Tribunal de Contas, Excelente. junto à qualificação de todos os Eu RPPS, isso é bom. eu Às vezes só jogo- uma palavra já Não, ajuda. com certeza. Eu jogo até uma polêmica, porque o que acontece muito? Na advocacia, no exercício da advocacia hoje, nós encontramos o seguinte. Diversos regimes próprios do estado de Alagoas, como exemplo,
aqueles servidores, eles estão lá tendo desconto, mas não há repasse quando não há regime próprio. Então cria-se uma apropriação. Isso é uma beleza da gente Isso é uma ver. discussão. Vamos lá, de novo isso, para a gente Então vamos entender lá. bem. Hoje, aqui no estado de Alagoas, não só exclusivamente no estado de Alagoas, mas diversos municípios, há a atividade do servidor vinculada com o seu regime. E o que acontece? Há a imposição compulsória da contribuição previdenciária para ele ou para o regime geral. Muito no bem. quesito, quando não tem, repassa para o regime geral. Perfeito. Só que acontece? O que acontece é que aquele gestor, ele se apropria de forma indevida e não faz o repasse. E aí este servidor, quando vai pleitear sua aposentadoria junto ao regime geral, Não tem repasse. não tem valores. Muito bem. Pegou Agora, num Márcia, diga aí, Ponto Márcia. excelente. Muito porque bem. é o nosso papel lá na Subsecretaria de Regimes Próprios Márcia Paz. fazer esse acompanhamento e as auditorias em relação ao que eles estão fazendo. Excelente. Em muitas ocasiões eu escuto muito isso de município falando: ah, mas a Secretaria de Previdência exige demais da gente. Por quê? Porque a Secretaria, para que ele obtenha o certificado de regularidade previdenciária, ele precisa informar a Secretaria demonstrativos previdenciários, Perfeito. os seus investimentos, Perfeito. os cálculos atuariais, uma série de documentos que vão mostrar ao servidor, que é como a Fabiana muito bem falou, é o dono da Previdência, Com certeza. o que está se fazendo. Então, o que nós temos, muitas vezes, são municípios que não têm essa transparência. O Muito servidor bem. não sabe como está sendo Muito bem. utilizado esse recurso. E hoje, o servidor o qual o município, o gestor é comprometido com esses entendimentos, ele envia todos os demonstrativos, ele pode acessar o nosso portal e ele vai ter todas as informações. Márcia, deixa eu Inclusive- perguntar uma coisa a você, em cima do que você falou. Ele não informa, ele não faz direito porque ele não quer ou por ignorância? Olha, Por desonestidade? hoje em dia, Essa é capciosa, essa é É, capciosa. hoje em dia, Essa é Se você não com a quiser facilidade, responder, tudo bem. com a Deixa a minha facilidade, convidada numa saia justa. eu acho que com Qualquer a coisa o advogado facilidade responde também, que para ela nós ficar isenta. temos, me defendam, por favor. Todo lado da Olha, advogado ainda Estou do bem. lado da Eita, que senhora, coisa estou do lado da boa. senhora, não se Olha, preocupe. me colocaram no meio de dois advogados, não, deve ter sido à toa. Peraí, você está no seu papel. Sim. Agora, o município é que tem que ter O respaldo. a capacidade. Eu acho assim, sabe, Geraldo, considerando a facilidade que nós temos de informação hoje, Perfeito. considerando que eu tenho municípios lá no sertão, Com que certeza. fica a 4, 5 horas daqui, que estão com a sua situação totalmente regularizada, como Excelente. um município pequenininho, que Que é beleza. olho d'água das flores. Perfeito. Eu não vou ficar citando todos os municípios, não, vou citar só isso porque ele é o mais Mas distante. foi bom. Que é sertão, né? Eu É. não conheço muito. É É sertão. sertão É um alagoano. município que não fica sem CRP. Pois é. Entendeu? Então, Sempre assim, falta mantém-se informação regular, para né? eles? Não falta. Então, por que a informação chega lá no sertão, aí não vai chegar? Então, assim, eu não acredito que Muito seja bem, isso. Eu muito acho que bem. falta, talvez, um Muito certo comprometimento. E os servidores, eles têm condições de saber exatamente Então eu o que vou está sendo voltar feito. novamente. Pô, o servidor precisa saber. E de pode tudo. saber, E porque pode todas saber. as informações, elas estão disponíveis no portal, inclusive o Anuário Estatístico da Previdência Social, que foi publicado no final do ano passado, Excelente. ele traz um suplemento que trata de dados estatísticos bem. Muito específicos de bem. cada município. Inclusive, quem quiser consultar o seu município, remuneração, Saber a realidade dele. avaliação Márcia, atuarial, investimento, Uma perguntinha tá tudo lá. besta. Não sabe quem não quiser. No século Certo? Porque XXI não dá para não tem saber, armas para Geraldo. saber. Vocês estão dispostos a... Geraldo, os século XXI não advogados- dá Geraldo. mais. O município que é um exemplo, o outro município com exemplo tem 1 minuto só para esse primeiro bloco. Eu vou pedir licença, vou aos comerciais e voltamos no outro para discutir já no almoço. O que vocês acham? Perfeito. Não é uma boa? Combinado. Atirar pelo tiragosto. Até porque, minha filha, olha, tem de vocês uma palavra tão bonita como a que eu estou tendo agora. Com fome não dá. Não. Eu reconheço. Combinadíssimo. Sesmac vocês. Sesmac que é ensino a toda prova, gente. Ensino a toda prova. O Sesmac que é fantástico, o Sesmac que está em recesso agora, mas quando volta com força total, com pós-graduação, com tudo. Com tudo. Ele está mandando eu correr. É sinal de que a gente passou do tempo. Passando do tempo, eu digo Sebrae neles.
também. Muito importante isso, que o microempreendedor aprenda a ouvir o Sebrae e crescer. Onde nós estamos, Filé do Zezé, e para o bate-papo, Bodega do Sertão. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC, você no lugar mais alto da sua carreira. Bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia pegando fogo, porque o assunto é Previdência. Se Previdência está pegando fogo lá em cima, no governo federal, você imagine como é que ficam os municípios, os estados, parando, pensando, e disse conosco, como é que vai ser, como é que deixa de ser, e por aí vai. Não, é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, não é, Fabiana? Você que montou esse programa. Sim, a ideia é justamente a gente aprimorar, trazer mais perto para as pessoas as discussões. Nós também temos dúvidas. Exato. Nós também temos muito que discutir e aproveitar os questionamentos das pessoas para levar essas informações para as demais. Perfeito. Porque a pergunta de uma é de vários. Sem dúvida alguma. Aproveitar esse momento. Não tenho a menor dúvida que é. O Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui importante em relação ao INSS. Até onde começa e até onde vai a obrigação do INSS? Porque, não, o INSS, eu vou me aposentar pelo INSS. Não, eu preciso tirar uma licença saúde, eu vou tirar pelo INSS. Qual é a capacitação do INSS? Qual é a capacidade de atingir, né, a população do INSS? Perfeito. Onde começa e onde termina? Perfeito. Como é um seguro social, a própria Constituição já traz, né, no seu próprio escopo, a partir do artigo 194 para frente, quais são as obrigações. No nosso caso, a Previdência, no artigo 201, já traz que é um sistema, um regime obrigatório para quem tem remuneração. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte: o cidadão que está nos assistindo agora, que vende coco na praia,
ele não tem esse poder de dizer assim, eu não vou pagar INSS. Ele é obrigado a pagar porque ele tem remuneração. Perfeito. O que falta é essa cultura, né? Se for fazer uma pesquisa, de repente eles nem pagam. Porém, não existe essa liberalidade de não pagar. Tem remuneração, é obrigatório. Isso é a nossa teoria. No parte para a prática, a gente já, enfim, fica com muitas pendências. Agora, Mas se ele entender a proteção que ele tem, ele perfeito. faria a contribuição, né? E essa é a ideia que a gente coloca, inclusive, nas participações, para explicar às pessoas que no momento que você mais precisa, é para isso que a Previdência existe, seja ela própria, seja do regime geral. Ela está ali para garantir aquela condição quando você não puder. Aí você remonta isso a uma condição histórica, né? Você vai lá procurar, por exemplo, Otto von Bismarck na Alemanha em 1833, lá atrás, já trouxe essa condição na marra. Ou seja, o sistema é obrigatório, contributivo, e eu não tenho como deixar. Não é que você queira fazer, eu vou forçar que você faça para o seu bem. E demorou um bocado, o Brasil só chegou em 34 a dizer, não, aqui no Brasil vamos fazer também. Demorou um pouquinho. E essa capacidade que o INSS tem em si, né, do atendimento para garantir os direitos, nós somos hoje reconhecedores de direitos. Você já tem, eu só vou reconhecer, desde que você cumpra, claro, né, com a condição específica da contribuição, as carências. É um contrato. Perfeito, é um contrato Ambas as de seguro. partes têm que fazer Perfeito, a sua parte. E no nosso caso, mais ainda, a cobertura, vamos dizer assim, as vantagens desse seguro são muito grandes. Muito bem. É uma seguradora que praticamente imbatível, né? Seja ela pública, seja ela privada, nesse caso. Ok, no agora, regime geral. Marcelo, uma pergunta que eu acho pertinente, se não for, me diga logo, certo? Que é o seguinte, até que ponto a responsabilidade do INSS, ela é dividida hoje com municípios? Muito bem. Aí, quando você responder essa pergunta, você alinhe com outra. O programa SUS, que é um dos programas mais avançados do mundo, foi colocado de maneira errada para os municípios, acho eu. Eu acho que tanto o Educação como o SUS, eles foram colocados para os municípios que não tinham a menor possibilidade de atender, ok? E continuamos com esses problemas por aí afora. A Previdência segue o mesmo trajeto? Não, é diferente. Aí nesse caso... é isso que eu quero que você É diferente, é diferente. Nesse caso específico, essa relação com os municípios como um todo, aqueles que têm regime próprio ou não, é uma parceria, até porque existe a compensação previdenciária. Como nós pagamos um seguro, isso é gerado um montante, e você pode usar esse segurado, pode usar esse valor em razão do regime que bem lhe convier. Então vamos colocar na prática. Imagine que o cidadão, ele trabalhou 10 anos aqui, por exemplo, no Filé do Zezé, e depois disso passou num concurso na prefeitura. Ele pode ter duas opções, ele pode pegar esse tempo que ele tem e usar esse crédito no regime próprio. E fica a critério dele, na verdade, onde ele vai usar, porque é um seguro que ele tem, e nessa compensação previdenciária os regimes se fazem. A grande condição que você falou no bloco anterior, não é que ele não sabe, ele nem procura saber às vezes. Porque a informação hoje, por exemplo, você tem... qualquer minuto que você tenha, quando você tem as redes sociais, você tem os canais públicos. Telefone 135, eu vou falar um pouco do INSS. 135, funciona de 8 da manhã às 23 horas, porque estamos no horário de verão, né? Então você tem essa condição. Toda reclamação que eu recebo no rádio, qual é? Que não consigo falar com o telefone 135. Justamente porque ligam no horário comercial, esquecendo que toda vez, olha, é até 23 horas. Marcelo, quem mandou você falar tanto? Na verdade... Não, sabe por quê, Marcelo? É uma condição... Porra, rapaz, você tomou o tempo da Ana Carla, rapaz, que eu ainda nem Não, apresentei. olha, Ana Carla, preferência total e absoluta. Evidentemente que o meu público telespectador já sabe que eu brinco com todos os meus convidados. Isso é uma brincadeira, porque todo mundo quer ouvir você, sem dúvida alguma, ouvir o Cristian, ouvir todo mundo que está nessa mesa. Perfeito. Mas vamos ouvir a Ana Carla. Não, eu faço questão. Ana Carla, que prazer enorme receber você aqui. Você que é técnica previdenciária e olha só, olha a importância. Ela é diretora de benefícios previdenciários do IPREV Maceió. Ana Carla, como vai você? Boa tarde, Geraldo. Eu vou bem. Você me perdoa por ter deixado você entrar só no segundo bloco? Perdoo. Ouvindo esses mestres aqui do Previdenciário... Os caras deixam a gente meio tonto, não é não, Ana Carla? Com certeza, mas é aprendizado, né, para todos nós. Mas você pode né? chegar amanhã no IPREV e puxar as orelhas da sua diretora, porque ela faz uma mesa como essa, a gente se perde no meio de tanta competência.
Não é isso? Pois é, verdade. Inclusive, eu começo a me perder agora no meio da sua competência. Me Eu estou conta lá como no é... IPREV, eu sou técnica previdenciária, sou efetiva do município, Isso. mas estou como diretora de benefício. Muito bem, e não é à toa. Me E conta eu como quero é que parabenizar funciona. você pelo tema de previdência, né? Porque é um tema muito importante. Não está no auge, mas está no auge, mas é muito importante. Mas também. é uma responsabilidade muito grande para o jornalista enfrentar feras como vocês num tema como esse. Porque é um tema que trata justamente de um momento muito delicado da Com certeza. vida do servidor. É verdade. O servidor, no caso do RPPS, né, que é o momento que ele, depois de 30, 40 anos na ativa, vai se aposentar, ou num momento difícil de uma doença, que ele precisa de um auxílio-doença. Então, a Previdência trata de momentos muito delicados da E vida você é a do ser diretora humano. exatamente dos benefícios. Isso, da concessão dos da benefícios. concessão de aposentadoria, de pensão. Tem melhor, Geraldo, que é uma das próprias donas Com certeza. do Instituto, porque todos os servidores são os verdadeiros donos do É Instituto. verdade. E está com olho para a concessão de benefícios. É isso que eu queria perguntar, sabe, Ana Carla? Como é essa Toda a questão? equipe dela, da parte Porque de benefício. É verdade. É efetivo. Existem dois aspectos na sua função profundamente importantes. Um é da decência, da honestidade, da dignidade, que eu sei que você tem. E o outro é exatamente enfrentar as máfias e as gangues que existem por aí, que querem burlar quem quer trabalhar bem. Conta para nós como é colocar os benefícios corretamente no município de Maceió. Se a pergunta estiver incorreta, pode dizer. Não. É muito importante, né? Eu, como servidora efetiva, eu acho que eu já olho com outros olhos os processos que passam por mim, o que pode, o que não pode, e eu tento não deixar passar nada que esteja errado no processo. Uma verdadeira CSI. Como é que funciona? A concessão dos benefícios. A gente tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe que primeiro analisa, lança em sistema todo o histórico do servidor para ver se tem regra de aposentadoria. Depois o servidor é convocado para ter acesso e ciência das regras que ele tem no caso de aposentadoria. E se tiver mais de uma opção, ele faz a opção pela que ele achar mais conveniente e melhor para ele. Mas o que é que pode ser mais ou menos conveniente no processo de aposentadoria? Me conta. Porque tem várias regras. Por exemplo, servidores que entraram no município até dezembro de 2003. Aí isso difere as regras que tem. Tem umas regras que é de acordo com a última remuneração, tem regra que é de acordo com faz a média dos 80% dos períodos. Sim, mas por que essas regras são diferenciadas? Não. É para não criar exatamente privilégios. Isso. Quando a gente faz o cálculo, um servidor pode ter mais de uma regra. Não quer dizer que ele vai ter uma regra só. O advogado quer entrar e pode. E pode, então, pode entrar todo mundo. Então, é obrigação nossa a convocação do servidor, porque não é a gente que pode optar a regra que ele vai se aposentar, entendeu? Entendi. A gente tem que dar a opção a ele. A opção é dele. A opção é dele. A gente apresenta as regras que ele obteve ali no cálculo da Muito bem, aposentadoria. então vamos lá. Finja que eu sou um servidor da prefeitura efetivo. Não sou, infelizmente. Mas digamos que eu fosse. Eu chego lá e digo assim, olha, eu acho que eu estou na minha hora de aposentar. Como é que você trabalha comigo? A gente tem uma equipe de atendimento lá no IPREV, certo? Que quando o servidor vai lá, elas dispõem de toda a documentação que ele precisa para dar entrada no processo e explica. A explicação das regras é mais quando ele é chamado para optar. Certo. Mas de início também elas explicam, elas já sabem mais ou menos, assim, de acordo com a admissão do servidor, tudo, elas já sabem mais ou menos a regra que vai dar. Mas existe o pulo do gato? Eu prefiro, lógico, não, olha, eu acho que é melhor o senhor preferir aquela regra ali. Existe o pulo do gato? Elas orientam. Orientam, né? É importante isso. Não é advogado? Até porque tem muita gente que não tem conhecimento. Às vezes a gente sente muito isso, que não o servidor chega com muita dúvida. Muita dúvida. Muita dúvida. E às vezes até precisando ajustar certas coisas da vida ativa, que no momento que vai se aposentar, que se depara com isso. A Previdência é uma consequência de toda aquela vida ativa do servidor, que precisa estar muito bem organizada. Eu estava aqui um pouco angustiada, porque o que a Ana ia responder é o seguinte, e respondeu.
tenha toda aquela documentação e toda aquela papelada que precisa entregar. Que é terrível, é terrível. Tentando informatizar para tudo isso ser sistema. Muito bem. Tá só apertar num botãozinho, mas o botãozinho para vir de um sistema, como o Márcia sempre fala, precisa ser alimentado. Exatamente, a Márcia falou sobre isso. E quem alimenta, nesse caso, não é a Previdência. 30 segundos, não foi? 90 segundos, está tudo bem, né, não, Márcia? Às vezes fica difícil no município pequeno ter essa papelada toda no RH, assim, de antigamente, tá entendendo? Para poder conceder o benefício, entendeu? O Brasil está ficando velho, Juliana? Messias está ficando velha? Não, tá não. Messias é novo. Não tá não? Então quer dizer que a aposentadoria lá é pouca, né? São 60, né? São só 60. Só 60? E a previsão, como é que tá? Tá lá o estudo atuarial, cada ano que passa, aumenta. Não, isso é com o servidor, porque de um modo geral diz que o grande problema da Previdência é exatamente, não é, advogado? É exatamente a questão da velhice do Brasil, é ou não é? Criou-se um factoide aí. Factoide, né? Infelizmente, que a gente tem que deixar muito claro para a sociedade que a mídia, ela construiu uma não faz de mim, ideia. Não, de forma alguma. Você é o lado positivo, você é o lado positivo e real. Isso é que importa. E como a Fabiana disse, a Previdência é do segurado, entendeu? Eles que são os donos de lá, do RPPS, eles que são os mais interessados. De 2 em 2 meses, nós fazemos uma reunião, que nós temos o Conselho Administrativo e Fiscal, que são os servidores da educação, que tem um plano de carreira lá, no caso os professores, o pessoal da saúde e da prefeitura, para transparecer justamente como está indo o RPPS, a quantidade de aposentado, a quantidade de investimentos. Olha, por favor, vocês já falaram umas 3 vezes aqui em RPPS, e eu confesso a você humildemente que eu não sei o que é. Fala. Regimes próprios de previdência. Ah, beleza. Obrigado. RGPS. Tá vendo? E RGPS. Você está vendo que o Brasil precisa de capacitação, inclusive eu aqui agora? Oh, que beleza. Obrigado. Que a gente tem o RGPS e o RPPS. Opa, o que é o RGPS? É o Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral da Previdência Social. Na verdade, são 3. É o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Tá vendo por que o Brasil precisa de capacitação? Vamos lá. Verdade, é isso aí que todos falaram, né? A gente está passando num momento que tem que ter essa informação, né? Deixar claro para a sociedade. Tudo bem, mas existem 2 tipos de pessoas que precisam de informação. Verdade. Aliás, 2 não, muito mais. As pessoas que têm alta capacitação como vocês, que sabem tudo, que vão atrás, que sabem como ir atrás. As pessoas de média capacitação, que aprendem como ir atrás. E as pessoas que não têm nenhuma capacitação, inclusive as rurais. Mas aí você agora tocou num ponto excepcional. A Previdência, o professor Marcelo não me deixa mentir, nem a doutora Márcia me deixa mentir aqui, o Fabiana também não. A Previdência, no caso do regime geral, quando ela foi propriamente instituída e até mesmo a sua estruturação normativa interna, ela é feita de uma condicionante clara em alguns pontos. Porque ela tende a ser flexível e tende a ser aberta. Porque a gente tem um exemplo claro para isso, que é o caso das procurações, né? Onde o segurado ele pode passar uma procuração para um terceiro que não precisa ser parente e essa pessoa acessar dados, movimentar aquela conta, receber valores. Isso, infelizmente, ela vem... famosas fraudes. Aí é que entra justamente a má-fé do ser humano. Exatamente. Que se utiliza desse mecanismo que era para ser acessível para essas classes que são hipossuficientes de conhecimento técnico, para poder ter acesso a isso. Então, quando chega a esse ponto, a gente macula o sistema, criticando o sistema. É como o Marcelo falou claramente, a Previdência, nós não lutamos contra ela. Nós lutamos contra as falhas do sistema. Bom, deixa eu falar de uma. A famosa... meu amigo, você tem que responder essa. A famosa prova de vida. Estava aguardando. Você estava esperando isso, né? Exatamente. E ela fez... Eu chego lá e faço minha prova de vida e não tenho problema. Perfeito. E o cara que está dentro de um hospital, na cama, não morreu ainda. E ninguém está torcendo para ele morrer, está torcendo para ele ficar vivo. E o cara tem que ir no banco dizer que está vivo, meu amigo. Não, Geraldo, não. Me conta isso. Olha só, é uma temática importantíssima, porque se não for feita essa prova de vida, o benefício suspende. Então é importante dizer às pessoas, é uma vez por ano, uma informação que as pessoas não sabem. Pode ser em qualquer agência bancária, não é na sua.
Não, eu sei Essa que é uma grande qualquer vantagem, uma. porque antes as Mas o pessoas cara acham não que era pode ir apelar. lá. Aí, nesse caso, via procuração. Que procuração? O cara não Simples sabe demais. nem assinar o nome. Aí tem a curatela, é bem simples. A curatela é para isso. Nesses casos, Mas o vai para o cara não tem INSS. curatela, o Geraldo, cara mas tá aí no tem hospital pública, mas lascado. chega. Aí tem assistência Chega, social do sempre município tem alguém onde pra reside. Hein? Assistência social do município onde reside. Olha, assistência Mas, social do veja município bem, onde reside. Tem um eu vou ter apoio, que tem ver. uns É CRAs verdade. aí Ô, para dar Geraldo, Oi, eu vou diga, ter que Márcia. defender Que aqui coisa com uma boa coisa essa de prova discussão. viva o Marcelo aqui no INSS, porque se o segurado não tiver condições de comparecer, o INSS manda uma pessoa. Ah. E eu Sim. posso dizer isso de cadeira, porque no ano passado, quando a minha mãe estava acamada, Aham. ela tinha que fazer a prova de vida. Perfeito. E olha que o benefício da minha mãe é de Brasília, Perfeito. não é de Alagoas. Nós entramos em contato com o INSS aqui em Alagoas e o INSS mandou uma pessoa fazer a Márcia, prova de vida da minha por mãe. favor. Então, quando quiser resolver, não tem isso. Não, Meu benefício olha, foi negado. Márcia, porque... vocês não sabem como esse assunto foi importante. Eu conheço várias pessoas. Minha mãe não tem, meu pai não tem condição de ir numa agência Não, bancária, eu tenho não. que defender e meu tem que amigo fazer aqui. essa prova de vida. O Tem que povo fazer. não sabe das opções. Vamos deixar claro para eles quais são as opções? Vamos lá, vamos Entre deixar elas, claro. além da procuração, da curatela, se for o caso, essa condição de fazer um agendamento, né? Aproveitar o ensejo todo e qualquer E serviço não perder hoje. seu benefício. Não perder o benefício. Utilizando o hipótese alguma. aplicativo. Bom, Não só, o aplicativo é e que fundamental. qualquer um pode usar. Pelo telefone 135, qualquer um pode usar, desde que, claro, tenha relação com Não, essa pessoa, por evidente, óbvio, né? evidente. Mas Olha, não há nenhuma minha restrição. mãe está no hospital, Isso. não pode fazer. CPF, Vocês número mandam tal, fazer. isso, CPF, número tal, com todas as confirmações necessárias, a partir daí sim. Aí eu pergunto a Agendamento, você, né? na hora em que ela fez esse pedido, já ficou registrado que o pedido foi Já feito? ficou registrado e a partir daquele momento, o prazo é nosso, não é mais dela. O prazo de atendimento é nosso, Vocês ouviram, É vocês nosso. entenderam? não é mais dela. Vocês estão aqui com os maiores experts do assunto. Entenderam? Pois é. Aí eu pergunto para Juliana. Juliana, os teus munícipes, como é que eles reagem em relação àquilo tudo que vocês oferecem como regime próprio? Eles têm muitas dúvidas às vezes, sabe? Sendo que lá comigo trabalha, ela é minha financeira, uma pessoa do sindicato, que é professora, já justamente para transparecer a previdência aos servidores, tá entendendo? E aí, assim, às vezes surge dúvida, mas nós estamos lá para tirar essas dúvidas. Temos uma ouvidoria também, que é importante. Para falar do recadastramento, anualmente nós fazemos o recadastramento, para a gente fica mais fácil, porque como o município é pequeno, assim, a informação vai para todos, entendeu? E aí a gente vai fazendo a previdência. Não lá. há problema. Não. O município de Maceió, como é que funciona isso? Eu queria, antes, aproveitar que a gente está discutindo muito. RPPS, RGPS, tudo. regime próprio, regime geral. A gente está falando muito dos regimes próprios dentro Isso. dos municípios e do INSS de uma forma Perfeito. geral. E é interessante que o Marcelo, com muita propriedade, falou bem claro. O É meu trabalhador... colega, comunicação do INSS. Comunicação. Aí deixa tudo muito transparente, Não é? né, Tem que doutor ser, Marcelo? é isso Parabéns. aí. Então ele deixou muito claro, o segurado do regime geral, ele é obrigado a contribuir, né? Um seguro. E todas as coisas que ele falou com relação ao regime geral, praticamente se espelha no regime próprio. Muito O bem. servidor público Muito também bem. tem a obrigação Claro, de contribuição. claro. Mas é uma obrigação porque também é um seguro. Muito bem. Então, a linha é a mesma. Então, quando ele fala de recadastramento, quando fala da ida ao segurado, quando ele estiver acamado, seja para fazer uma prorrogação, conceder uma prorrogação de um auxílio-doença ou para um recadastramento, a gente também chega junto. Inclusive, o Instituto de Previdência tem uma novidade que eu falei nos outros momentos com ele e vou dividir aqui com todos, novamente. A gente está implantando a perícia médica previdenciária dentro do Instituto de Previdência. Excelente notícia, isso é. excelente. Por quê? Porque vai aproximar notícia. muito mais Posso, o Instituto. posso Deixa lhe o dar Krishna- posso Lá lhe nós dar temos a perícia Krishna. médica mensal que faz as perícias no Ótimo. RPPS dos segurados. eu É independente da eu até prefeitura. Independente, né? Independente da Muito bom. prefeitura, é. Muito bem. Eu tenho Independente outro- da prefeitura. Sim. Isso foi muito importante ser colocado. Independente. E como somos uma autarquia, nós atendemos os
segurados em auxílio-doença no Muito próprio bom. Instituto de Muito Previdência. bom. Ou seja, política zero. Não, política zero. Exatamente. É. Não, é importante isso. Eu sou servidora Não, eu efetiva só vou ser também. atendido porque eu conheço aí a secretária, não sei o quê. Não. Eu conheço. Não é isso. A secretária ou secretário, seja de saúde, educação ou administração, manda lá o servidor entra com o requerimento, leva a documentação e uma vez por mês se tem perícia. Muito bem. E aí o médico vai dizer se ele está apto Muito ou não bem. ficar no benefício. Muito bem. É. Também, Geraldo, interromper. Deve. Quando a gente acaba com as filas, quando a gente acaba com as dificuldades, esse tipo de problema... Eita, com a você. questão Alguém. política, Não, solta esse cara. por favor. Desligou? Eita, vamos lá. Pronto? E agora? Tô no ar de novo? Aqui é assim mesmo, Pronto. desligou, liga. Pronto. Quando a gente acaba com as filas e acaba com as dificuldades, essa questão política, que acaba sendo normal, meio que acaba também, porque não existe Suplanta, favor né? a fazer. bem. É uma obrigatoriedade. A gente né? vai dar Obrigatoriedade. os direitos do cidadão, mas eles têm que cumprir os deveres também, entendeu? Perfeito. Sem dúvida Eles alguma. têm os direitos, pois contribuem, Muito está bem. na lei, mas também tem que ter os Muito bem. deveres. Aí, nesse caso, só para complementar, eu queria saber se também nos regimes próprios, porque no nosso regime geral, INSS, nós temos os acordos de cooperação técnica, inclusive com a OAB. Então, o doutor professor Christian está aqui. Então, fizemos esse acordo de cooperação Inclusive técnica com a OAB. OAB, muito Isso, bem. os advogados do Brasil. Muito bem. E aqui em Alagoas, por exemplo, nós passamos uma senha e o próprio advogado desse seu cliente, que já o procurou em razão de não ter conseguido de forma administrativa, ele próprio já pode entrar com esse requerimento no próprio escritório dele. Exato. Isso faz Mudando de essa assunto sem condição. mudar, eu quero provocar você, viu, Marcelo? Você está com o Pois não. microfone, já fica com ele. Pois não? Provocar no bom sentido de que você esclareça o público. Quando se fala de previdência, quando se fala de assistência social, etc., o grande público ele faz uma grande confusão entre o que é o INSS, a aposentadoria, etc., e o SUS. E também não só o sistema de saúde, como também a lei orgânica da ciência social. de Alagoas. Exatamente. Então eu pediria a você que desse uma boa explicação sobre isso. Pois não, olha só. Os benefícios da lei orgânica da ciência social, né, que de 1993 essa lei, ela traz basicamente dois benefícios. Um assistencial ao idoso ou idosa com 65 anos ou mais, pela regra atual, e para a pessoa com deficiência, mas com outras regras que incluem também a condição do grupo familiar, da renda do grupo familiar. E essa é uma grande confusão. As pessoas, não vou pagar a previdência não, porque tem aquela aposentadoria dos velhos, todo mundo ganha, achando que é só assim. Mas a questão é renda. Existe hoje, e isso não mudou, apesar de ter alguma circunstância no Supremo Tribunal, dizendo que a condição é a avaliação social. Porque a regra que está valendo hoje é um valor inferior, menor, que 1/4 do salário mínimo. Essa é a regra objetiva. Ademais que esse parágrafo 20 da lei, justamente da LOAS, foi colocado no Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar um pouquinho. O que é 1/4 do salário mínimo? A renda para que esse idoso ou idosa que tem renda os por 65 cabeça. anos Sim. tenham acesso ao benefício. Ok. E o valor de um salário mínimo. Ok. Daí a confusão, porque o valor é um salário mínimo. Tanto faz, você paga sobre um salário mínimo para o INSS, recebe o salário mínimo. Você não precisa pagar, ou seja, é a necessidade social que você tem, também vai receber um salário. Ok. As pessoas confundem achando que é a mesma fonte, e não é. Nesse caso do benefício assistencial, não é só a idade, é a idade e a renda desse grupo familiar menor. E o que acontece na prática? Eles verificam apenas a condição da idade. Na prática funciona assim, imagine um aposentado, o cidadão está aposentado, e a esposa dele nunca pagou previdência, e completou os 65 anos de idade. Na cabeça dela, ela acha que vai receber o benefício da LOAS, mas ela não vai em razão, teoricamente, claro, que a renda vai ser meio salário. O dinheiro dele, metade, serve para ela. E pelas regras atuais, de forma objetiva, ela não teria direito. E na cabeça do povo é assim, Você usou o condicional. Não teria. Isso, a não ser que a renda desse grupo familiar, esse meio salário aí, fosse dividido por mais situações. Tem que ser menos que, teoricamente, 236, aumentou um pouquinho agora, R$240 por cada pessoa do grupo familiar. Se for menos que isso ou até isso, o benefício é concedido. Muito bem. Mais do que isso, não. Mas, mais uma vez, eu quero insistir para que você diga em palavras bem simples para o telespectador qual é a diferença entre o INSS aposentadoria e o SUS. No SUS é saúde, basicamente. Exatamente. Todo mundo tem sem contribuição nenhuma. Pois é. Basicamente isso. Mas é isso que eu quero deixar claro. E claro. para o INSS, o cidadão pagou. o cidadão comum tem direito ao SUS.
pagando ou não, é um direito constitucional que ele tem. Por exemplo, ele quebrou a perna. Ele vai ao hospital, enfim, vai ter posto de saúde. Porque saúde etc. é para todos. Isso, saúde para todos. A Porém, diferença do SUS basicamente. é que para saúde você Porém, não Ana precisa Carla, contribuir. Né? Não há Para necessidade de você ter contribuição. acesso à saúde pelo SUS, você não precisa contribuir. Já para você ter um auxílio-doença no INSS, É outra história. É outra história. Porque é um benefício previdenciário. É um benefício previdenciário. São essas coisas que esse programa está mostrando a vocês hoje. Nós vamos aos comerciais e daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco com a sobremesa do filé do Zezé. Já. Lembrando a vocês que o Sebrae, o Sebrae é o seguinte, você é um microempreendedor, mas você quer crescer, você quer ser uma pequena empresa, uma média empresa. Aprenda a ouvir, que é uma das artes fantásticas desse mundo, é saber ouvir. E se você souber ouvir o Sebrae, você vai ter uma orientação espetacular. Como hoje, quem está sabendo ouvir esse programa, está sabendo tudo sobre Previdência, gente. Então, Sebrae neles, hein? Vamos lá. SESMAC. O SESMAC ensina a toda a prova, né? Está no recesso, está saindo do recesso agora, vem com a graduação normal, vem com pós-graduações espetaculares. Pô, quer saber de uma coisa? Vai de SESMAC que você vai bem na vida, não tem a menor dúvida. Filé do Zezé, onde nós estamos fazendo o nosso Almoçando com a Notícia hoje, muito bem recebidos aqui pelo Rosiel e pelo Scavuzzi. Puxa, é sensacional. E a Bodega do Sertão, onde fazemos o bate-papo com o Geraldo Câmara toda semana. Que ícone da gastronomia, hein? Você entra lá e diz, eu estou no sertão, estou até com saudade e com água na boca. Então, como eu estou com muita água na boca, daqui a pouco a gente volta. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira.
voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, que foi um Almoçando com a Notícia meio precipitado, porque ainda no bloco do almoço comeram a sobremesa. O que eu vou fazer? Mas ela veio. Ela veio porque no filé do Zezé nada fica faltando. Não é, Estava Fabiana? deliciosa. Fica faltando alguma coisa? De forma alguma. E a tudo sobremesa estava boa? Deliciosa. Mas sabe o que foi isso? Foi meu filho olhando para ver se eu estava comendo o meu almoço, entre aspas. Né? Aí deu nisso. É porque até no momento, entre os blocos, a discussão está um pouquinho acirrada Tá aqui. acirrada, né? não acirrada. tá? O negócio tá bom, não tá? Tá bom demais. O negócio de previdência é... Bom, agora vamos levantar o seguinte. Vamos começar pelo advogado. Vamos lá, meu querido Krishnamurti. Fale, seu Que Geraldo. nome bonito. Obrigado. É indiano. Indiano. Krishna só pode ser indiano. Exato, né? exato. Mas você realmente é descendente de... Não, isso foi uma homenagem de papai na época que era da catedra lá de Pernambuco. Que na interessante. Federal. Você é pernambucano? Sou pernambucano. De onde? Eu sou da capital. Pois é, você é conterrâneo da minha esposa. Olha que legal. Olha, pernambucano é gente boa, né? É gente bacana, É gente verdade. bacana. É só que eu sou mais alagoano de adoção e coração do que pernambucano. Tudo né? bem, mas quando você tira o paletó, você dança o frevo? Rapaz, quando a Previdência me dá um tempinho, a gente tenta, Você né? dança o frevo, né? Eu tento. Carnaval, pelo menos, né? Desce, Escuta um capiba. sobe... Capiba, É grande lógico, Capiba. é Foi lógico. meu amigo, conheci muito. Queridíssimo, É, patrimônio de Pernambuco. Com certeza. Você sobe dessas ladeiras de A Olinda? gente chega lá nos Sete Cantos, bate um papozinho, né? Dá uma voltinha. Sabe tudo sobre isso, né? Bom, vamos lá, isso foi para aliviar Oh. a entrada do primeiro bloco. Me conta uma coisa, vamos começar a falar agora sobre essa discutida reforma da Previdência. Perfeito. Necessidade, não é necessidade? A reforma é política? A reforma é necessidade total administrativa? É futuro do Brasil? O que Vamos é? lá. Existem Quero opiniões... todos nessa discussão, todos que puderem. Hoje eu acho que aqui a gente tem diversas representatividades para tratar do tema, né? Mas, assim, o ponto de vista técnico, porque quando a gente começa a estudar lei orçamentária, rúbricas, a forma de financiamento do sistema previdenciário geral, a gente começa a perceber que existe aquilo que a gente estava comentando no bloco anterior, né? Uma massificação da mídia sobre informações trucadas. E a tendência da sociedade é acabar equivocadamente entendendo que existe um suposto déficit. Um suposto déficit previdenciário. Ok. Tá? Por que suposto? Não existe? Porque hoje nós temos entidades que são vinculadas à forma que é arrecadado as fontes que vão direcionadas para a Previdência, que deixa muito claro, né, que o déficit ele existe dentro de um contexto de avaliação projetada pelo governo. Né? Então nós não podemos misturar dívida previdenciária com dívida pública, né? Até porque são fontes alternadas de suporte para que existam. Né? Você acredita que a propalada dívida previdenciária serve de desculpa para a dívida governamental? Não, ela serve, a meu ver, para um mecanismo utilizado pelo governo para poder criar uma alternativa para pagar uma conta que não é da Previdência. Muito bem. Não é do segurado para melhor afirmar. Nós começamos com você, uma parte, vai virar né? discussão. Vai. Já virou a parte. O Vamos professor lá. Marcelo, professor Marcelo vai apresentar. Todos É dois, todos isso aí. três, todos quatro, todo mundo. Assim, de certo modo, o nome que vai se dar ao dinheiro que falta, teoricamente, não vai fazer diferença no dinheiro que falta. Eu concordo em parte com o que falou o professor Murta, porém, o que existe nessa condição toda é a necessidade real de você mudar. E até porque... Não, isso aí eu não tenho dúvida. Não, há uma necessidade de reformação, né? Desde que não sistema. haja nenhum retrocesso social. Perfeito. E é possível ser feito. Vou dar um exemplo prático disso. Meu filho tem 8 anos de idade e certamente viverá muito mais que eu. Quem sabe é Deus, mas possivelmente viverá mais que eu e terá uma outra condição de mercado de trabalho. Não tem que ter a mesma regra que eu. E, detalhe, é um mais do mesmo, é quase um déjà vu. Nós vimos isso já em 98, quando tivemos a reforma. Primeira grande reforma. Então, o que está se discutindo agora, e de fato, aproveitar já o ensejo, para acalmar as pessoas. Porque quando a gente fala nisso, é um alvoroço tão grande no mundo. Acha que vai acabar, que não vai ter mais benefício nenhum. Que o mundo, olha, é quase dizer, olha, acabou. Corrida para se aposentar. Eu só corre, gostaria né? de fazer uma parte, professor Marcelo, que a formatação hoje da disposição da PEC 287 sendo transladada para a próxima tentativa governamental de alteração do sistema previdenciário, há uma tendência a desmantelamento. Né? A gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser projetado para frente. Ou seja, o projeto de reforma da Previdência, ele tem que ser calcado no que existe
Olha, e com visões de futuro. de futuro. Só que, como o professor Marcelo, dentro desse contexto que ele citou, ele foi, assim, felicíssimo quando ele fala resguardar direitos sociais. Você não pode desmantelar. A ideia de você ter reforma não é para piorar. Nunca pode ser. A gente tem que pensar em previdência numa reforma proativa para o segurado, Muito para a bem. sociedade. Muito bem. Mas aí, Marcelo, só para dar uma continuidade a isso. A visão, ou aquilo que se tentou colocar na sociedade, de que a reforma da Previdência é necessária pelo envelhecimento precoce do país, é uma verdade ou não? Não, tem o seu É fundo uma de verdade. parte. É uma parte da parte. verdade. Parcialmente verdadeira. Não é só Parcialmente isso, verdadeira. né? Como tem Se aqueles fosse isso, o programas- Japão não Claro, funcionaria claro, sistema Aqueles programas que previdenciário. vendem. E não é só isso, ainda tem é a mesma coisa. Tem várias outras nuances aí que tem que ser colocadas nesse rol. A condição principalmente de arrecadação. Aí se for entrar nessa discussão, acho que uns 4 ou 5 almoço jantar, porque olha só que Já coisa. estão convidados. Opa. Tá vendo coisa boa no filé do Zezé, né? Filé do Porque, Zezé. porque tava tudo muito Claro. bom, inclusive a sobremesa. Aliás, eu perfeita. quero informar Marcelo, vocês. será que a eu quero idade- informar vocês que dentro em breve o Filé do Zezé vai fazer um cartão, como se fosse um cartão de crédito, Fidelidade. exclusivamente para os convidados do meu programa. Oh, que Excelente. bacana. Para que vamos lá. vocês tenham um desconto de 10%. Opa, Coisa- excelente. Tá vendo coisa boa? Excelente. Vai ter efeito Disputadíssimo, hein? retroativo. Opa! Eu já quero. Será que Vamos a lá. idade mínima de aposentadoria vai ser unificada É, nessa olha questão só. da reforma? Na- Porque isso vem sendo discutido muito. Exato. Será que a alíquota do servidor que ganha X também vai ser aumentada? Isso tudo Porque fala isso na tá muito reforma. no ar, Tudo né? isso tá para Mas acontecer. eu vou até num Porque ponto o que já texto existe. da reforma que foi encaminhado, o atual presidente disse que ia acatar uma parte, né? É. E a gente não sabe o que é que vai Que ser parte é essa? acatado ou não. Olha, né? ele idade falou do mínima, PEC, né? idade mínima é uma coisa que é interessante citar. Nós, quando criamos o sistema previdenciário criou o fator previdenciário, ele induziu a idade mínima. Então, não existe De essa forma suposta... flexibilizada, Oh. como você diz, né? De forma Mas é porque às vezes as Não pessoas Não adianta eu têm pedir, essas não dúvidas, adianta eu entendeu? pedir, não adianta eu pedir com 50 anos uma aposentadoria de flexibilizado, 35, onde eu vou ter uma redução de 70, 80% Mas da a minha opção renda. continua sendo Sim. do segurado. Olha, mas a ideia não é ser facultado quando é para piorar. Eu tenho que dar suporte para que o sistema ele se A gente mantenha. pergunta uma parte, piorar para quem? Tem que melhorar Pro para todos. Né? segurado. Não, mas a segurança Pro social é um bem de segurado. todos, né? Só fazendo o contraponto. Márcia, né? apaziguadora. Para Márcia, aí qual é a história? Márcia, Não, a mas não tem discussão guerra. tá Marcelo é grande. irmão, Marcelo é irmão. Marcelo é Não, irmão. apaziguadora no bom sentido. Ele hoje está imbuído em INSS, mas fora dali é Mas vocês amigo, botaram a irmão. Márcia no meio. Eita. Tudo bem, mas... Olha E só. os professores também, que tem aquela questão da idade especial? Ou Hoje da é outro aposentadoria drama, especial? outro drama. Nós tivemos aqui um grande problema quando foi divulgado agora no final do ano de 2017 para 2018, um IRDR, o primeiro IRDR que aconteceu, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas que teve do tema número 1 lá no TRF, dando imposição de fator para professor de ensino básico, que a condicionante dele de especialidade constitucional, que não era especialidade de exposição, Perfeito. era o quê? Era dar a ele condição de ter a sobrevida, uma qualidade melhor, afastando a ideia de fator. Mas, infelizmente, o judiciário ainda caminha a passos lentos na região Nordeste, nesse mesmo entendimento, né? Lá fora não, lá fora nós já temos TRF quarta região, há uma outra Perfeito. posição, né? São Mas situações como essa, professor, que permite que a discussão aconteça. Verdade, e a verdade, necessidade de ter. Você falou da idade, por exemplo, na PEC, na a 287. 287, que estava sendo, né, que é a proposta de emenda constitucional, Hoje é a média. traz essa condição muito clara, inclusive com uma transição suave de mais de 20 anos ou 20 anos. A grande situação é explicar o que é isso para o povo. Perfeito. Dizer exatamente Perfeito. o seguinte, olha, que mesmo que venha mudar, a expectativa é que, vou colocar de forma muito clara, imagine que a doutora Fabiana vá até uma loja para comprar um vestido. O preço que está na etiqueta daquele vestido, R$1.000. Ela não vai comprar por R$1.000. Ela, meu amigo, a vista é quanto? Não, a vista é 10%. Não é no cartão, é em dinheiro. Não, em dinheiro eu faço 15%. Mas se o dono do vestido colocasse o preço que ele queria no vestido, certamente o prejuízo era grande. O nome disso é negociação. O que vai acontecer na proposta, como de fato já está, é assim, eu quero a idade mínima em 70 anos. Não, 70, são 65. Tudo bem, não fala mais nisso, nem eu nem você, 66.
Aí você está vendo aí que vitória? Nós conseguimos chegar em 66. O nome disso é negociação, é verdade, né? é verdade. Aí é joga Jogo para mais para ver que colho aquilo que eu quero. Igual Isso. aquele Não é- caso da compulsória, né? Que antes Perfeito. era 70, foi Mas- criado... 75 para 80, Foi né? criada a Mas PEC da vamos- Bengala, só não lembro o 75. ano. Mas 2016. vamos fazer uma 2016, ponderação aqui. E aí A foi gente pra tem 75. os decretos, as leis, as portarias, e a gente tem que seguir todos esses instrumentos legais para fazer a concessão dos benefícios. Claro. Tudo bem. Perfeito. Então, eu falo muito quando a gente vai conceder um benefício que não é muito bem o que a pessoa está esperando, Isso. que eu estou lá, eu já estou hoje na condição de gestora. Então, eu Perfeito. não posso achar que é melhor isso ou aquilo. É aquilo que a A lei gente te tem que dá seguir de o que tá na lei. possibilidade. Exato. Na minha cabeça, que eu discuto muito com os sindicatos, com as associações, e às vezes vão muito lá, Fabiana, isso daí é muito injusto, e a gente discute. E quando a gente discute bastante, o que é que a gente descobre? O início de algumas leis, por exemplo, do município, que permitem ou não que você leve tal gratificação ou deixe de levar tal gratificação, surgiram de negociações Perfeito, na perfeito, mesa perfeito. dos prefeitos É ou lógico. dos governantes junto com os sindicatos. Aparentemente. Não é diferente do que está acontecendo agora, só que a nível nacional. Não tenho dúvidas. O que está faltando, ao meu ver, é a clareza com relação aos números. Porque não é desumano também você contribuir com 11%. Está na lei que você, ao final da sua vida laboral, você vai se aposentar pela última remuneração que você tinha e na hora a Previdência não poder pagar. Não poder Alterna pagar, isso. exatamente. É desumano do É mesmo desumano. jeito. Então, assim, qual é a A conta palavra é que se paga? sustentabilidade. Qual é a conta Sustentabilidade. que se A paga? gente não Essa pode conta- Será que a colocar conta o fecha? peso na sociedade de uma falha administrativa, de Me organização. permita colocar uma coisa até para discussão. A Previdência não é um negócio. De jeito Não nenhum. Não é um negócio. É tanto Mas que ela ele, hoje... em determinados Perfeito. momentos, é tratado Como se se fosse fosse um negócio. Não, a É mais ideia- para mim, menos para você, Geraldo, mais para aqui, mais perfeito, para... Não é por aí. perfeito. A ideia de Além da capitalização está Previdência nessa tá mesma ali. competência Não é? que você está falando. Completo? Concordo plenamente. Não é? A lei Capitalizar tá lá. sem A gente finalidades. tem que cumprir a lei, não Tem que é? cumprir a lei, não é, Não é Juliana? Por esse melhorando. princípio da legalidade, É. né, que nós somos os servidores como um todo, Vinculados, estão aí vinculados, não tem como fugir. Eu é falo engessado sempre isso. nesse Nós, sentido. às vezes, se culpa. Eu estava até conversando no intervalo, disse, olha só, tenho certeza que chega para vocês também no regime próprio, às vezes alguém reclamando como se fosse culpa do servidor, que está ali apenas concedendo meramente um direito que já está escrito. Perfeito. Aí cria no INSS a mesma coisa. E nós sofremos muito mais porque em razão do nosso tamanho, né? Em razão disso, e no final das contas, tudo é o INSS, Mas etc. me, né? permito, É me permita uma parte, Eu sou o cara que está apimentando esse negócio, então eu tenho que Mas, questionar. de fato necessário. Ou depende Né? da pimenta. É Não, mexicana ou é Ô, brasileira? rapaz, aí a gente vai escolher... Pernambucana. Não, porque tem boa. pimenta de cheiro, Paragoana, né? né? Pernambucana, Não, né? porque tem pimenta de cheiro também, que Que nada só é dá a mesma coisa, né? Eu Não, sou mas- pimenteiro. Olha. Mas a ideia é o seguinte, o professor Marcelo falou um quesito que a gente tem a demonizar os institutos. Ou melhor, tanto o instituto como também os próprios regimes próprios Claro, na prestação e claro, entrega claro. do serviço. Existe essa dificuldade realmente, né? Hoje, na advocacia, nós sofremos muito, como eu falei aqui. Por quê? Primeiro porque hoje nós temos um caos instalado, que a gente já conversou diversas vezes, Marcelo, em relação ao efetivo da própria prestação que tem Perfeito. da autarquia. Perfeito. Implodindo internamente porque não tem mais servidores suficientes para dar conta. Perfeito. Por outro lado, nós temos servidores que estão assim além da conta, que já estouraram seu prazo de validade dentro do serviço público, que não tem mais, infelizmente, aquele vigor que deveria ter para se manter. Então aquilo há um desgaste gigantesco para aquele indivíduo e para a sociedade. Com certeza. Até porque ele não vai ter o mesmo traquejo, enfim. Não é questão intelectual, mas é físico mesmo. É tanto que você tem uma limitação para exercício. Estão adoecendo, inclusive. Literalmente, É um fato, isso é literalmente. fato. Muitos são Mental, afastados fisicamente. hoje por doença, né? em Exato. razão desse desgaste cerebral. Perfeito. Exato. Só que a gente não pode nunca, né? Eu como por parte da advocacia, não posso nunca deixar de dizer o seguinte: há uma falha gigantesca, há um problema enorme no sistema da prestação. A gente precisa ter essa unidade, essa irmandade
dessa entrega de serviços. Ok. Né? Deixa eu aproveitar que você está com o microfone Por favor. para mudar de assunto. Por favor. Captação de clientes na porta do Excelente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Eu falei ainda há pouco, acredito que no segundo bloco, no primeiro bloco, sobre a possibilidade de flexibilização do sistema. Né? Foi flexibilizado para ter acesso. Então eu entrego uma procuração até os moldes do INSS que ele dispõe dentro de seus anexos. A pessoa vai lá, baixa da internet, o segurado assina, entrega poderes para aquela pessoa que não tem necessidade de ser parente. Então ela acessa tudo isso. Houve a falha do sistema, ou melhor, não. Houve o quê? A má-fé do próprio cidadão ou daqueles oportunistas de plantão que tentam, né, invadir o sistema. Mas aí o que acontece? Nós temos figuras agregadas a isso que hoje não são computadas, não são dispostas. Existe uma figura legal no Brasil chamada despachante previdenciário. E as pessoas não sabem que tem uma lei federal para isso. Despachante previdenciário. Agora, aí eu só interrompendo. Despachante previdenciário. Aí eu pergunto a vocês. Alguém já questionou na justiça a captação ilegal do despachante do Detran? Não. Nunca. Aí você tem essa figura que vai e faz o sequestro do advogado iniciante, que fica preso nessa condição, por falta desse preparo, e ele acaba vinculado a um indivíduo oportunista que acaba vendendo processos ao jovem advogado. E isso gera um problema, porque esse cara é um despreparado, o advogado sem esse conhecimento Aí eu tenho que se fazer rende. uma pergunta ao homem que representa o INSS aqui. Por favor. O INSS que sabe de todas essas fraudes, eu não estou dizendo que ele comprova na hora, mas ele sabe que essas fraudes existem. Eu vou fazer uma pergunta de gestor. Pois não. Se eu fosse gestor do INSS, eu já tinha criado uma espécie assim de polícia interna do INSS. Mas tem, Geraldo, a força-tarefa. Então vamos lá. Vamos lá, olha só. Inicialmente, só complementando a questão dos advogados em si, a comparação dos despachantes e, de certo modo, o processador do Detran em si, a procura. Basicamente é quem procura, né? Isso. No nosso caso específico do INSS, ele está pagando para ter um benefício e ele só procura porque essa falha que existe na comunicação, essa falha que existe, porque como nós dissemos no início, você faz isso hoje com um aplicativo, com um telefone, não precisa ter uma outra condição. O advogado, como sabemos, é necessário e, como diz a própria lei, sem ele não há justiça. Por essa razão, quando há a demanda, quando há a procura, ele vai agir. O que pesa no INSS é da porta da rua para frente. Não tem mais, não é nossa governança. O próprio OAB, nossa parceira, como eu falei, nós temos um acordo de cooperação técnica, vários processos são instalados, inclusive na comissão de ética, inclusive o doutor Nivaldo, que é o presidente atual, grande Nivaldo, doutor Nivaldo Barbosa, Nivaldo. Também está imbuído nisso, de combater essa condição da ética. Agora, no tocante ao INSS, nós já temos desde o início, basicamente, né, um monitoramento de benefícios chamado MOB, que faz esse batimento direto e é em razão dele que muito em breve vai sair uma medida provisória, que está sendo chamada de Pente Fino 2, que vai trazer mais de 2 milhões de benefícios com indícios de suspeita de fraude. Olha o cuidado que a gente tem que ter, é indício de suspeita de fraude. Por quê? Porque existem situações que nem sempre chegam a essa condição. Juliana Mena, diretora-presidente do Messias IPREV. De Messias, não, do IPREV de Messias. Melhorou? Melhorou. Melhorou assim? Instituto Municipal de Previdência Exatamente, exatamente. Olha, eu não preciso nem dizer o prazer que eu tive de receber você aqui nesse programa. Obrigada. Agora eu quero que você deixe realmente uma baita de uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, principalmente aqueles que através do aplicativo TV Mar, do YouTube, onde esse programa vai entrar logo depois de ser colocado pela TV Mar, você diga a eles dessa questão de eles valorizarem, deles entenderem o que é um IPREV municipal e da necessidade deles estarem presentes ali. Geraldo, foi um prazer conversar com você, satisfação almoçar com todos aqui. O filé de Zezé, a comida estava maravilhosa. Que coisa boa, olha só! Sem falar daqui, né? Sem contar a sobremesa também, adorei. E a mensagem que eu deixo é que a gente tem que pensar em previdência a longo prazo. Porque um dia, seja nós, seja nossos filhos, seja nossos netos, bisnetos, todos nós vamos precisar da previdência.
para aposentadoria. Você dia. é a favor, então, de que, por exemplo, o servidor, que é no seu caso, ele esteja sempre corretinho com a Previdência? Com certeza. Que, aliás, não tem problema, porque já sai da folha, né? Nós contribuímos Com eles para não um tem. dia poder usar, É. ter o nosso benefício. E aquela questão de esclarecer sempre ao servidor quais são os benefícios dele. Não, Com porque às vezes, certeza. eu vou receber meu salário, tem o desconto de não sei quanto, de 11%, pô, não sabe por quê? O desconto saber já é por quê. justamente para isso. A gente paga para um dia ter o nosso direito. Exatamente. Tá entendendo? Ter direito. Ter direito. Mas tem que cumprir os deveres. E um dos deveres é o desconto previdenciário. Vou dizer um negócio a você. Você não precisa contar para ninguém, não. Fica só entre nós dois, ok? Tá certo. Não tem ninguém vendo a gente mesmo, não tem problema. Eu tenho a melhor das impressões daquele município de Messias. Obrigada. Então eu queria que, se fosse possível, você levasse um abraço a cada um dos munícipes de lá. Levo ok? sim. Tá Pode bom? deixar. Muito obrigada. Obrigado a viu? você por ter vindo a esse programa. Prazer Obrigado enorme. mesmo, de coração. Tá joia. Minha querida Ana Carla, me conta uma coisa, quais são os seus maiores desafios dentro do IPREV como diretora do Tem mais um bloco? Benefícios Previdenciários? Tem mais um bloco? Facílimo. Não, mas tem um programa inteiro para ela, se você quiser. Pergunta de $1 milhão, Marcelo. vai precisar de outro programa. Não, você tem um bate-papo inteiro para você na hora que você quiser. Diga aí. Porque são diversos. E assim, como foi falado muito aqui, muitas coisas surgem da falta de conhecimento do Exatamente, servidor, né? Então, assim, ele não procura saber dos seus direitos previdenciários, como vai ser a aposentadoria durante a sua vida laboral e se depara, às vezes, com problemas na hora que vai ali abrir o seu processo para pedir aposentadoria. Verdade. Um dos. Você me pegou. Ela me derrubou. Olha, ela parou de repente, eu não estava olhando para ela. Que danado. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Esse programa é seu e o bate-papo vai abrir para você. Pode ter certeza. E Estamos à disposição. tenho certeza absoluta de que a minha querida amiga Fabiana Toledo vai dizer assim, vá. Não vai? Quando nós tivermos o resultado, nós fomos, essa semana que passou, ao INSS, em Brasília. Fizemos uma visita também à Secretaria de Previdência Social, à Secretaria para tratar sobre uma auditoria e ao INSS para tratar sobre cruzamento de dados. Certo. E eu já trouxe no voo o cruzamento no bolso. Então, isso vai resultar em avaliações dos benefícios que a gente concede hoje com relação a possíveis irregularidades. Então, ótimo momento para ela vir conversar. Com certeza. Valeu? Obrigado, Ana Carla. Márcia, que prazer enorme. Sobretudo, meus agradecimentos ao pessoal de Brasília por ter permitido que você viesse ao nosso programa. Leve esses nossos agradecimentos a eles. Segunda-feira estarei lá. Não, mas vou mais. Pode começar a pedir autorização para ir ao bate-papo. Eu e você só. Valeu? Tá Vamos deixar certo. essa turminha toda de fora e vamos nós dois conversar. Nossa, mas está tão bom com todos eles. Foi tão bom, Eu foi tenho tão agradável. Eu tenho certeza disso, Foi muito Márcia. bom. Me diga uma coisa. Em relação à subsecretaria, que cuida dos regimes próprios da Previdência Social, Sim. foi positivo? Está sendo positivo? Muito. Eu amo o que eu faço. Muito bem. Então, eu já estou desde 2009 nesse mesmo setor. Na Previdência, eu não vou falar nem quanto tempo que eu estou. Senão, vão ver que eu já passei da hora de aposentar. Então, não vou nem falar. Mas, assim, o trabalho que a gente faz lá é um trabalho muito sério. E por mais reclamações que a gente escute de muitos municípios que somos exigentes, que pedimos muito, eu acho que é extremamente importante, porque a Fabiana muito bem colocou, a Previdência é do servidor. Então, se eu tivesse que passar um recado, eu passaria para os servidores. Busquem informações, porque tem muito município. Exatamente. Eu tenho certeza que nenhum deles deixa de recolher todos os meses a parte patronal do servidor. Muito bem. Parte Muito bem. patronal é a parte que se desconta do servidor e a parte do... Esses 2.200 municípios que a Juliana falou, não é isso? Que são os municípios que são 2.213, integrados. se eu não estou enganada. Representa menos de 50% dos municípios brasileiros. A secretaria especializada, da qual você faz parte, ela está empenhada em fazer com que
a maioridade dos municípios esteja Sim, presente, com a maioria dos certeza. municípios. Inclusive, nunca deixamos de participar de todos os eventos que ocorrem para divulgação, por isso eu acho que a Muito informação chega. E assim, o servidor ficar, como eu estava falando, ficar bastante atento ao repasse Muito bem. que o município tem que fazer da parte patronal, Muito que é a bem. obrigação do município. E eu tenho a certeza que a parte do segurado, ela é descontada bem. todos os meses e nem sempre ela é repassada Muito bem. para onde deve ser Muito repassada. Não vou entrar nem Márcia, muito nesse mérito. muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você já está convidado para um bate-papo conosco na TV Mar, mas você já está convidado também para dar uma entrevista exclusiva na nossa TV Cidadã do Tribunal de Contas, porque a contribuição de vocês com esse assunto é muito importante para os tribunais de contas de um modo geral. Ok? Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado. Aguarde carta. Tá bom? Tá certo. Meu querido Marcelo Lima, diga aí, Marcelo. Olha, eu vou dizer uma coisa, adorei tua participação, adorei do que eu já tinha visto sua. Pode aguardar que a carta chega. Eita, vai ser remetente duplo, né? Vem pra cá, Pois vem pra lá, vai né? pra lá, vem pra cá e Isso. tal, vai ser uma loucura. Mas vai Agradecer ser bom. esses passos também. É o seguinte, avisar as pessoas, como falamos agora há pouco, pode usar todos os canais remotos do INSS, 135, já falamos aqui, ligação gratuita do telefone fixo, telefone público, Meu INSS, que é o aplicativo que eu já falei que você pode baixar, também o site da Previdência. E eu digo isso em razão dessa condição nossa atual, não é, da aposentadoria dos servidores, é do Brasil inteiro, não é só em Alagoas, não. Deixa eu é do abrir um Brasil inteiro. parênteses Pois não. para dizer o seguinte. Uma vez eu fiz um grande elogio a uma pessoa que começou como diretor de comunicação de uma grande empresa aqui, eu vou dizer o nome. E depois ele se tornou diretor de relações institucionais. E eu disse o seguinte: o homem de comunicação devia entender que quando ele é diretor ou assessor ou o que seja de comunicação de algum órgão, seja público ou não, ele tem que conhecer com profundidade o órgão que ele conhece, que ele está. Né? Ele está falando em nome de. Essa instituição que eu falei foi a Braskem, com o meu querido Milton Pradines. Eu quero reiterar o que eu disse a ele, a você. Obrigado. Parabéns como homem, como diretor de comunicação do INSS, por poder dialogar por conta de qualquer diretor, presidente, sei lá quem seja. Parabéns e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ok? Até a próxima oportunidade. Meu querido advogado Krishnamurti. Aguarde carta também, né? Aguarda, com Eu certeza. espero que os correios estejam funcionando bem. Se preocupa que em época de e-mail e aplicativo a gente recebe. Papel fundamental, rapidinho, porque estamos no final do programa. Perfeito. Papel fundamental do advogado nessa questão previdenciária. É essencial. A OAB está empenhada com certeza hoje num trabalho de melhor prestação, né, de entrega desses serviços, de acompanhamento e de poder assessorar cada vez mais a sociedade, não tenha dúvida. A OAB hoje ela é empenhada com isso, os advogados previdenciaristas hoje que estão no exercício dessa militância estão empenhados para que seja entregue aquilo que é melhor para o segurado. Tenho certeza disso, e a OAB está bem entregue hoje, né? Muito bem, né? né? Nosso querido Nivaldo, está lá com o doutor Nivaldo à Barbosa frente, Júnior. toda a equipe, Wagner Paz, como Wagner disse. Paz. Wagner Paz, inclusive, eu Queridíssimo. conheci no Tribunal de Contas. Olha que legal. Ele foi do Tribunal de Contas, da Escola de Contas. Gente é uma boníssima, figura maravilhosa. gente boníssima. E é filho de um vizinho meu de prédio. Eita, pronto. Do Wagner Paz Cavalcante. Um abraço para você, Wagner. Quero você nos nossos bate-papos. Obrigado por você. Eu que ter vindo. agradeço, Geraldo. Agora, minha querida, você já falou, não foi? Já. Minha querida Fabiana Toledo, eu esperava. Eu sabia que você ia promover um grande programa. Agora, confesso que eu não esperava que fosse tão bom. Que besta que eu estou sendo, né? Mas é. Mas, Geraldo, você disse que a gente Mas não é poderia... por mim, foi por eles. Você disse que a gente poderia trazer o Com assunto certeza. verdadeiramente à Com tona. certeza. Então, a gente foi atrás dos melhores atores que a gente conhece aqui, verdade. que estão disponíveis aqui no nosso estado. Você sabe o que você demonstrou hoje aqui? Você demonstrou que não só você dirige maravilhosamente bem o IPREV, Como eu tenho muitos amigos. não só amigos, como você está profundamente afinada com a periferia da sua administração, periferia no bom sentido, Sim, da sim, sua Geraldo. administração. Então, parabéns e obrigado. Muito obrigada. E a gente aqui está sempre à disposição para vir esclarecer e integrar, porque eu acho que esse momento a gente já vinha discutindo e conversando, que ao longo da semana, do bate-papo, que aconteceu semana passada, até este momento, nós vínhamos conversando Exatamente. e surgiram coisas muito Muito boas. boas, muito boas. A associação, Perfeito. um evento que a gente está vendo que Perfeito. se faz dentro do município, dentro do estado de Alagoas, com tema Previdência. Então, Perfeito. muitas coisas boas surgiram a partir desse reencontro aqui. Muito bom.
Obrigado por ter vindo, Obrigada. obrigado por ter montado esse programa. Leve um abraço meu a toda a administração do prefeito Rui Palmeira. Muito obrigada. Ok? Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ó, ele mandou dizer que quer. É ele que manda, quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.